Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo neste exato momento, alma querida. Feche os olhos por um instante, respire fundo e sinta o que estou prestes a te revelar. Você já acordou no meio da madrugada com uma sensação estranha de vazio, como se algo precioso tivesse sido arrancado de dentro de você, como se uma luz que brilhava no seu peito tivesse se apagado sem você perceber. Isso já aconteceu com você? Se sim, saiba de uma coisa: você não está sozinho. E o que vou compartilhar hoje vai explicar exatamente o que acontece no plano espiritual quando a energia mais poderosa que você possui, a energia sexual, é usada sem amor, sem consciência, sem propósito sagrado. Mas antes de começar, preciso te contar algo. Emanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, revelou 10 visões sobre esse tema. 9 delas são profundas, tocantes, transformadoras. Mas a décima revelação é tão poderosa que Emanuel guardou para o final. E hoje você vai conhecer todas elas, inclusive aquela que poucos tiveram coragem de revelar. Agora me escute com atenção, querido irmão. Há também algo que André Luiz mostrou a Chico sobre os médiuns que caíram. Uma história específica que mexeu profundamente com o coração de Chico. Uma história sobre um homem que tinha dons extraordinários, mas que perdeu tudo. E eu vou te contar essa história nos próximos minutos, mas só se você ficar até o final, porque cada revelação que vou compartilhar prepara seu coração para a próxima. É como subir uma escada espiritual, degrau por degrau, até que no topo você enxergue algo que nunca imaginou. Entre nós, alma querida, o que você vai ouvir hoje não é julgamento. É luz sobre algo que o mundo moderno ensina a banalizar, mas que o mundo espiritual trata como sagrado. A sexualidade não é apenas uma experiência do corpo. Ela é um ato da alma. E quando mal direcionada, abre portais invisíveis que drenam sua vitalidade, sua paz, seus dons espirituais e até sua prosperidade material. Você percebeu isso? Espere. Antes de continuar, quero que você sinta algo comigo. Coloque sua mão no coração. Sinta ele batendo. Esse coração que pulsa dentro de você carrega uma força criadora. Uma energia que pode gerar vida, construir universos, manifestar milagres. Mas essa mesma energia, quando desperdiçada, pode criar sombras. Sombras que te seguem, que te esgotam, que te aprisionam sem que você perceba. Está tudo bem, coração. Não tenha medo do que vai ouvir, porque a verdade liberta e hoje a verdade vai te libertar. Se você já sentiu esse vazio profundo após momentos de prazer solitário, se já percebeu que algo invisível foi drenado de você, comente aqui embaixo apenas 2 palavras: eu senti. Sua sinceridade neste momento pode ser o farol que ilumina o caminho de outra alma que sofre em silêncio, achando que está sozinha nessa batalha íntima. Quando compartilhamos nossa verdade, criamos uma corrente de luz. E onde há luz, há cura. Comente agora: eu senti. Durante uma reunião espiritual, algo extraordinário aconteceu. Chico Xavier, em desdobramento, foi levado por Emanuel a uma dimensão onde poucos encarnados conseguem chegar conscientemente. Era uma região de penumbra. O ar ali era denso, pesado, quase sufocante. Como se faltasse oxigênio, e havia um cheiro estranho. Não era podridão, mas algo como flores murchas, perfume velho, essência desgastada. Sabe quando você entra em um lugar fechado há muito tempo e sente aquele ar viciado? Era exatamente isso. Chico olhou ao redor e viu pessoas. Não, espíritos, dezenas deles. E de seus corpos saíam correntes sutis, como fios de luz esmaecida, quase apagada. Filamentos energéticos que se desprendiam do plexo solar e dos chakras inferiores. Emanuel se aproximou e disse com seriedade. E Emanuel respondeu algo que deve ficar gravado no seu coração, alma querida. E nessa frequência, habitam entidades que se alimentam exatamente dessa vibração. Elas não são demônios com chifres e tridentes. São espíritos desequilibrados, presos em vícios que não conseguiram superar nem mesmo após a morte. E eles se aproximam de quem vibra na mesma sintonia.
É como um ímã invisível. Você não os convida com palavras, mas os atrai com pensamentos, com imagens mentais, com desejos impuros. Agora preste atenção porque isso é importante. Cada vez que você se entrega ao prazer impulsivo, você alimenta essas presenças. Você não vê, mas elas estão ali, sugando sua energia vital, drenando sua luz. E o que era para ser um dom, a energia sexual que cria vida, que gera universos, se transforma em moeda de troca espiritual. O prazer sem amor consome luz. E o que deveria ser criação vira desgaste. Muitos me perguntam, mas por que me sinto tão vazio depois? Agora você sabe, filho da luz. Porque algo invisível, mas absolutamente real, foi drenado de você. E tem mais. Emanuel levou Chico mais fundo naquela região. A uma câmara onde a luz era ainda mais fraca, quase inexistente. Ali, espíritos se arrastavam sem brilho no olhar. Pareciam sombras de si mesmos. Chico sentiu vontade de chorar ao vê-los. A tristeza daquele lugar era palpável. Você consegue imaginar? Um lugar onde a esperança parece não existir? Onde a alegria foi esquecida? Onde o próprio amor esfriou como brasa sem lenha? Emanuel, perguntou Chico com a voz embargada, o que aconteceu com essas almas? O mentor colocou a mão no ombro de Chico. Um gesto paternal, protetor, e respondeu com infinita compaixão. A força vital que antes era usada para criar, para servir, para amar, se dissipa, como vento que apaga chamas fracas. A irradiação luminosa do perispírito, aquele corpo espiritual que todos nós temos, fica cada vez mais opaca, mais escura, mais pesada. É como uma vela que vai perdendo a cera. Ela ainda pode acender, mas a chama é fraca, trêmula, prestes a se apagar. Quem busca apenas o corpo, disse Emanuel, adormece o espírito. Você já conheceu alguém assim, alma querida? Ou talvez você mesmo tenha se sentido assim em algum momento da sua vida. Aquela sensação de estar vivo, mas sem viver de verdade. De ter tudo, mas sentir que falta algo essencial no fundo do peito. Essa é a frieza da alma, quando a luz interior se apaga. E Emanuel continuou mostrando a Chico que essas almas não estavam ali como punição divina. Não, Deus não pune, filho da luz. Deus educa. Elas estavam ali porque escolheram, consciente ou inconscientemente, usar a energia mais poderosa que possuíam de forma egoísta. E toda escolha tem consequência. Não é castigo, é colheita. Você plantou vento, colheu tempestade. Você plantou luz, colheu paz. A lei é perfeita. A restauração é possível, sim, mas ela exige uma decisão profunda do coração. Redirecionar a energia sexual para algo maior que o prazer momentâneo, para o amor verdadeiro, para a criação consciente, para o serviço ao próximo. E falando em não estar sozinho, quero sentir a força da nossa família espiritual neste momento. Porque a transformação nunca acontece na solidão, alma querida. Ela acontece quando nos reconhecemos uns nos outros. Compartilhe aqui nos comentários. De qual cidade e estado você está nos assistindo agora? Quando vejo aparecer São Paulo, Fortaleza, Manaus, Brasília, Porto Alegre, pequenas cidades do interior do Brasil inteiro, meu coração se enche de gratidão. Porque percebo que não estamos sozinhos nessa busca por evolução espiritual. Cada localização é uma luz que se acende no mapa invisível da esperança. E juntos formamos uma corrente poderosa de cura e compreensão. Escreva sua cidade e estado agora. Vamos sentir essa união. Mas espere um momento. Antes de continuar com a próxima revelação, preciso te preparar. Porque o que vem agora é ainda mais profundo. Chico, ainda naquela visão, viu algo que o deixou perplexo. Fios luminosos sendo drenados do plexo solar de espíritos desequilibrados. Era como se algo invisível estivesse sugando a vitalidade deles. Como se existissem vampiros energéticos ao redor. E existem, coração, eles existem. Emanuel parou diante de uma dessas cenas e explicou com clareza cristalina. Oportunidades surgem e desaparecem. Relacionamentos começam e terminam, e a pessoa fica sempre no mesmo lugar. Ou pior, cada vez mais para trás.
Muitas vezes, a causa está exatamente aí, alma querida, na energia desperdiçada em desequilíbrios íntimos. A energia criadora, quando bem direcionada, atrai prosperidade, mas quando é mal direcionada, alimenta formas pensamento inferiores. E essas formas pensamento são como vampiros energéticos. Elas drenam vitalidade, drenam paz, drenam saúde e até a capacidade de conquistar o que se deseja. Emanuel foi absolutamente enfático com Chico. De um coração que desperdiça o que tem de mais precioso, a força vital. E quando essa energia é usada apenas para prazer imediato, sem amor, sem propósito sagrado, ela cria portais de carência, portais invisíveis por onde a abundância escoa. Por isso, tantas pessoas vivem sempre no limite, sempre precisando, sempre faltando, sempre se esforçando, mas nunca chegando onde querem. Porque estão criando inconscientemente uma realidade de falta através do uso desequilibrado da energia sexual. Você percebe como isso faz sentido, coração? Está tudo conectado. Sua vida íntima afeta sua vida material. Sua vibração sexual afeta sua prosperidade. Seu uso da energia criadora define sua abundância. É a lei. E a lei é perfeita. Agora, atenção para o que vem. Emanuel mostrou a Chico algo ainda mais delicado, mais sutil, mais doloroso. Ele levou Chico a um grupo de espíritos que em vida eram médiuns, estudiosos do Evangelho, trabalhadores da seara espírita, pessoas que um dia tiveram dons espirituais poderosos, vidência clara, psicografia inspirada, cura magnética, mas que aos poucos foram perdendo essa conexão sagrada. O desejo descontrolado turva o espelho da alma, explicou Emanuel. Chico ficou impactado, alma querida. Como alguém que servia à espiritualidade poderia perder seus dons? Como alguém que tinha contato com os bons espíritos poderia se desconectar? E Emanuel continuou com aquela sabedoria que só os espíritos elevados possuem. As cores vibrantes do mundo invisível, os espíritos de luz, os mentores que te acompanham. Mas quando esse espelho é coberto por uma camada de névoa, a névoa do desejo desequilibrado, a imagem fica turva, distorcida, confusa. E o médium, que antes recebia mensagens claras como água de nascente, agora recebe apenas confusão. Ou pior ainda, filho da luz. Ele começa a atrair espíritos inferiores que se fazem passar por mentores elevados. E aí começam os problemas graves. Falsas orientações, conselhos equivocados, mediunidade sem controle, obsessões, desequilíbrios profundos. Chico percebeu algo fundamental naquele momento que você também precisa compreender. Não é reprimir o desejo, até que ele se torne uma bomba relógio prestes a explodir. Isso não funciona, coração. A verdadeira pureza é o direcionamento consciente da energia para o bem. É usar a força sexual como combustível para servir, para amar de verdade, para criar algo maior que o próprio ego. E quando isso acontece, alma querida, os dons se fortalecem. A visão espiritual se expande como janelas que se abrem para o infinito. O coração se aquece com a presença constante dos bons espíritos e a vida ganha um propósito sagrado. Mas quando a energia é desperdiçada em prazeres vazios, os dons adormecem, a conexão se perde e a alma fica à deriva, sem rumo, sem norte, sem propósito. Se esta mensagem está tocando lugares profundos do seu coração, se você sente que essas palavras chegaram no momento exato que você precisava ouvir, deixe seu like neste vídeo, porque quando você curte, você não está apenas me ajudando, você está ajudando o algoritmo a levar esta luz para outras almas que estão desesperadas, achando que estão perdidas sem solução. Seu gesto simples pode mudar a trajetória espiritual de alguém neste exato momento. Deixe seu like agora, por favor. Em uma câmara de vibrações ainda mais densas, Chico sentiu o ar ficar pesado, sufocante. Era como entrar em uma sauna fechada há dias. O calor era opressivo, mas não era calor físico, era calor energético.
vibrações densas que faziam a alma se sentir cansada só de estar ali. Emanuel percebeu o desconforto de Chico e explicou: sem aquela luz nos olhos que só quem tem propósito possui. O corpo pode se saciar, disse Emanuel olhando fixamente para Chico, mas a alma fica com fome de sentido. Guarde essa frase no coração, querido irmão. O corpo busca prazer, mas a alma busca propósito. E quando você escolhe apenas o prazer, sem propósito, sem amor, sem elevar a vibração, é a alma que sofre. Ela fica vazia, faminta de algo que o corpo nunca jamais poderá dar a ela. Por isso, tantas pessoas vivem em uma busca desesperada por mais e mais prazer, mais estímulos, mais intensidade, mais novidade, porque estão tentando preencher um vazio da alma com experiências do corpo. E isso nunca funciona, coração. Quanto mais buscam, mais vazias ficam. É um ciclo vicioso que só termina quando a pessoa desperta para uma verdade simples. Prepare seu coração, porque essa história vai te tocar profundamente. Chico viu espíritos nobres, almas que um dia foram missionários dedicados, trabalhadores incansáveis da luz, mas que agora estavam enfraquecidos, apagados, quase irreconhecíveis. Perderam o comando do próprio reino interior, disse Emanuel com tristeza na voz. No mundo espiritual, a autoridade moral é luz, alma querida. É brilho, é magnetismo positivo. E quem se entrega à paixão desordenada perde o respeito vibratório das inteligências superiores. Os mentores espirituais se afastam, não por julgamento, nunca por julgamento, mas porque a vibração densa cria uma barreira, uma muralha invisível que a luz não consegue atravessar. É como tentar falar com alguém que está submerso em água turva. Você pode gritar o quanto quiser, mas a mensagem não chega, o som não atravessa. Quem não domina o desejo, advertiu Emanuel com seriedade, é dominado por ele. E essa é uma das maiores verdades espirituais que você precisa compreender. O verdadeiro poder não está em satisfazer todos os impulsos. Está em escolher conscientemente quais impulsos merecem ser alimentados. Quais sementes merecem água? Quais pensamentos merecem sua energia? O verdadeiro poder espiritual nasce da autodisciplina, do amor sublimado, de usar a energia mais poderosa que existe dentro de você para construir, não para destruir, para elevar, não para rebaixar, para criar beleza eterna, não para buscar prazeres passageiros. E quando você aprende isso, filho da luz, quando você realmente compreende isso no fundo da alma, você se torna senhor de si mesmo. E sendo senhor de si, você reconquista o trono do seu reino interior. Agora atenção máxima para o que vem, coração. Porque essa é a história que prometi contar. Emanuel levou Chico a uma região muito escura, tão escura que era difícil enxergar. Ali, uma alma vagava em desespero, cercada por formas femininas chorosas, figuras etéreas que pareciam lamentar algo. Era o espírito de um antigo dirigente de centro espírita, um homem que em vida era conhecido por seus dons extraordinários de cura e vidência. Durante anos, ele ajudou muitas pessoas. Consolou viúvas, curou enfermos, orientou perdidos, mas algo dentro dele foi se corrompendo aos poucos, silenciosamente, como ferrugem invisível. Ele confundiu mediunidade com poder pessoal, confundiu dom com direito, e sem governo moral, sem vigilância sobre si mesmo, passou a usar sua influência espiritual para assediar mulheres fragilizadas, mulheres que buscavam amparo espiritual, que chegavam ao centro vulneráveis precisando de ajuda. E ele, aproveitando-se dessa vulnerabilidade, desviava a energia que deveria ser de cura para a excitação pessoal. André Luiz, que acompanhava Chico nessa visão dolorosa, comentou com profunda tristeza. Emanuel acrescentou algo que todo médium deveria gravar no coração. O médium, tomado pela vaidade e pela luxúria, começou a atrair entidades vampirizadoras, espíritos obsessores que se alimentavam exatamente daquela energia distorcida. E em casa, sozinho nas madrugadas, ele reforçava os laços invisíveis das sombras. Ao se entregar à masturbação acompanhada de pensamentos impuros,
evocando mentalmente as mesmas mulheres que dizia estar protegendo espiritualmente, criando formas pensamento cada vez mais densas, cada vez mais viciantes, cada vez mais aprisionadoras. Emanuel explicou com profundidade que agora desencarnado, aquele espírito sofria num vale de sombras sensuais, onde ecos das vozes femininas ressoavam como lamentos eternos, não de vingança, mas de dor compartilhada, porque tanto o médium quanto as mulheres haviam sido vítimas do mesmo desequilíbrio, do mesmo veneno espiritual. Mas aqui vem a parte que você precisa ouvir, filho da luz, a parte que traz esperança. Jesus, através de um raio de luz compassiva e dourada, enviou socorristas espirituais àquela região, espíritos dedicados ao resgate de almas caídas. E Emanuel concluiu com palavras que deveriam estar gravadas em letras de luz no coração de todos. Não há condenação eterna, coração. Há aprendizado, há transformação. Há sempre um caminho de volta para casa. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho da notificação, porque aqui você encontra consolo genuíno, ensinamentos espirituais profundos que realmente transformam, e uma comunidade de almas que caminham juntas na busca pela luz verdadeira. Toda semana, novos vídeos para fortalecer sua fé, clarear seu caminho e iluminar sua jornada espiritual. Não deixe de se inscrever agora. Seja parte dessa família. Chico, profundamente emocionado com tudo que havia presenciado, compreendeu algo fundamental. Em uma visão simbólica, ele enxergou pessoas diante de espelhos, mas os espelhos devolviam imagens distorcidas, rostos deformados, corpos sombrios. Emanuel explicou: cada queda fortalece o reflexo no espelho, até que ele se torna uma entidade própria, uma sombra autônoma que segue a pessoa, pedindo para ser alimentada, exigindo satisfação, gritando por atenção. O vício é um eco do pensamento repetido, disse Emanuel. E quanto mais você repete, mais forte o eco se torna, até que você não consegue mais distinguir o que é seu e o que é da sombra, o que é livre-arbítrio e o que é compulsão, o que é você e o que é o vício. A libertação, filho da luz, começa quando o indivíduo encara sua sombra, quando olha para ela sem medo, sem negação, sem fingir que não existe, e escolhe, conscientemente, amar em vez de desejar, elevar em vez de satisfazer, servir em vez de consumir, criar em vez de destruir. Esse é o caminho da luz verdadeira. E ele é possível para todos, absolutamente todos. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quão profundo é o buraco onde você se encontra agora. O que importa é que você pode levantar, pode decidir, neste exato momento, que vai redirecionar sua energia, que vai usar essa força sagrada para construir algo belo e eterno. Chico viu uma legião de seres luminosos pairando sobre a terra, em silêncio absoluto. Era uma visão de beleza indescritível. São os mensageiros do amor puro, disse Emanuel com voz suave. Eles não interferem enquanto a alma não pedir ajuda, pois o livre-arbítrio é sagrado e inviolável. Os anjos não forçam o coração, não invadem, não manipulam. Eles aguardam, com paciência infinita, com amor incondicional, esperando que cada alma desperte pela consciência, pela escolha livre, pela decisão genuína do coração. Emanuel continuou: para gerar amor, para manifestar luz, não para criar sombras. Os anjos trabalham em silêncio sagrado, mas eles estão sempre presentes. E quando você pede ajuda com sinceridade, quando você abre o coração com humildade verdadeira, eles agem, não com milagres instantâneos de cinema, mas com inspirações sutis, com encontros que parecem coincidência, com mensagens que chegam na hora exata, com forças renovadas quando você achava que não tinha mais. Confie nos anjos, alma querida, e confie também em você, porque a transformação sempre começa de dentro. Emanuel conduziu Chico a uma colônia espiritual de reeducação moral, um lugar de luz suave e cores pastéis.
Ali, espíritos em recuperação estudavam o uso da energia sexual com respeito, gratidão e reverência. Não havia repressão violenta. Havia compreensão amorosa. Não havia condenação eterna. Havia educação progressiva. Eles aprendiam que a sexualidade é sagrada, que ela é uma força criadora divina e que, quando usada com amor e consciência plena, ela se torna uma ponte luminosa para o divino. Arrependimento não é dor apenas, disse Emmanuel. É decisão firme de reconstruir o que foi destruído. E ali, naquela colônia abençoada, Chico viu algo lindo que encheu seu coração de esperança. Espíritos que haviam desperdiçado suas energias por décadas ou até por várias encarnações, agora serviam com alegria radiante, ajudavam os recém-chegados com paciência, ensinavam o que haviam aprendido através da dor, consolavam com a autoridade de quem já sofreu. E aos poucos, lentamente, mas com firmeza, recuperavam o brilho que haviam perdido. A restauração acontece, querido irmão. Ela acontece pelo serviço amoroso ao próximo, pela prece sincera e constante, pela reforma íntima profunda, pelo perdão a si mesmo. O amor regenerado é a força que reabre as portas da luz, e você pode começar hoje, agora, neste exato momento. Não importa onde você está. O que importa é onde você quer chegar. E o caminho sempre começa com uma decisão do coração. E a vida, aos poucos, se transforma em algo que você nem imaginava ser possível. E agora, alma querida, chegou o momento da 10ª revelação, aquela que Emmanuel guardou para o final, o segredo que poucos conhecem. Emmanuel olhou fixamente nos olhos de Chico, e o silêncio entre eles era profundo como o oceano. Então, com voz firme, mas cheia de amor, ele disse: cada minuto de desequilíbrio é energia desperdiçada que não retorna. Mas há algo que quero que você compreenda e leve para os encarnados. Chico se inclinou para a frente, atento. A energia sexual não é apenas criadora de vida física. Ela é a matéria-prima dos milagres espirituais. É com ela que os grandes missionários realizam curas. É com ela que os místicos alcançam êxtases divinos. É com ela que os santos manifestam amor incondicional. E então veio a revelação final: coração. Quando você aprende a sublimar essa energia, não reprimir, mas sublimar, você descobre que pode criar não apenas bebês, mas milagres. Pode gerar não apenas prazer momentâneo, mas alegria eterna. Pode manifestar não apenas satisfação física, mas realização espiritual completa. A mesma energia que, quando desperdiçada, te aprisiona, quando elevada, te liberta. A mesma força que, quando mal usada, atrai sombras, quando bem direcionada, atrai anjos. O segredo, meu filho, é simples, mas profundo. Eleva teu pensamento, santifica teu sentimento, e a carne obedecerá. Essa é a chave final, filho da luz. O corpo obedece à alma, mas só quando a alma assume o comando. Quando você decide, com firmeza inabalável, que não vai mais ser escravo dos impulsos, que você vai usar sua energia criadora para algo eterno, para amar de verdade, para servir com alegria, para criar beleza no mundo, para manifestar luz onde havia trevas. A visão terminou com uma prece silenciosa, e Chico sentiu o coração inundado, não com culpa, mas com certeza. A certeza de que a sexualidade é sagrada quando colocada a serviço do amor. E o amor é o templo eterno onde essa energia deve habitar. Deixe aqui nos comentários o que você sentiu ao assistir este vídeo até o final. Compartilhe sua reflexão, sua experiência, sua luz. Porque quando você escreve do coração, você não está apenas deixando uma mensagem. Está criando uma corrente poderosa de cura que alcança outras almas que precisam desse consolo. Estamos todos juntos nessa jornada de volta para casa, alma querida. E juntos sempre seremos mais fortes do que sozinhos. Comente agora. Querido irmão, querida alma que teve coragem de chegar até aqui, você não está sozinho nessa luta íntima. Todos nós, absolutamente todos, em algum momento já tropeçamos, já caímos, já sentimos o peso da culpa e o vazio do prazer sem amor.
Mas a diferença entre quem se perde nas trevas e quem encontra a luz não está na queda, está no levante, está na decisão de se levantar com o coração transformado. Você pode levantar agora, filho da luz. Pode decidir neste exato instante que vai redirecionar sua energia sagrada, que vai usar essa força criadora para construir, não para destruir, para amar de verdade, não para consumir prazeres vazios, para servir ao próximo, não para se perder em si mesmo. E quando você faz essa escolha com sinceridade, algo mágico acontece no plano invisível. A luz volta como o sol após tempestade. A paz se instala como brisa suave. E você começa a sentir que está vivendo de verdade pela primeira vez. Porque a vida verdadeira não está nos prazeres passageiros que deixam vazio. Está na conexão profunda da alma com o divino, no amor que transcende a carne, no serviço que transforma o mundo, na criação consciente de beleza eterna. Que Deus abençoe sua caminhada hoje e sempre. Que os mentores espirituais iluminem cada passo seu. Que os anjos te envolvam em luz protetora e que você encontre, dentro de si mesmo, a força sagrada para transformar o desejo em amor verdadeiro. Até o próximo vídeo, alma bendita. Que a paz de Jesus Cristo esteja sempre contigo. Um abraço espiritual do fundo do coração. Fique em paz.